A abertura de House of the Dragon mudou, mas continua contando uma história, e neste vídeo aqui nós vamos falar tudo, cada detalhe que vocês precisam saber sobre essa nova abertura. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vídeo de hoje pra gente falar da abertura de House of the Dragon. Na primeira temporada a gente já tinha uma abertura coberta de segredos, de mistérios e detalhes que a gente explicou em dois vídeos. Este que tá linkadinho aqui em cima, que é o que a gente fala sobre a primeira abertura de todas, e um outro que também está linkado nesse vídeo, que fala sobre as mudanças que essa abertura teve durante a primeira temporada da série, né? Então, como em Game of Thrones, a abertura ia mudando de acordo com os acontecimentos dos episódios, e a gente explicou tudo nesses dois vídeos que estão linkados aqui. E agora, para a segunda temporada da série, teve uma mudança ainda mais brusca, mudança de estilo e mudança da história sendo contada ali. Então esse é um vídeo pra gente falar tudo sobre ela. Vamos começar pelo novo estilo, né, que agora ela é contada, uma história contada através de tapeçaria. E essa era a forma que as famílias nobres da Idade Média documentavam a sua história. Ela muda em relação aos símbolos de reis que seguiam o rastro de sangue Targaryen desde a conquista. Então, lá na Idade Média, famílias nobres contavam sua história gravando esses momentos históricos em tapeçarias extremamente longas. E aqui a gente está vendo isso acontecer com a história da casa Targaryen, antes mesmo da perdição de Valíria, confirmando até algumas teorias que a gente tinha em relação ao surgimento dos dragões e ao pacto que essa casa fez para que esses dragões fossem tão conectados a ele. Então o primeiro ponto aqui que nós temos é que o sangue continua se espalhando, né? Então mesmo o sangue que corre da história da casa Targaryen, que persegue a história da casa Targaryen, que a gente viu na abertura da primeira temporada, ele continua aqui também aumentando, mas dessa vez pela tapeçaria. Uma coisa bem legal também é que na primeira temporada, uma das previsões da Helaena que parecia ser a menos clara de todas que ela teve, é que ela falava de dragões de carne tecendo dragões de linha. Então, Full of black dragons of flesh, weaving dragons of thread. Também previsto essa mudança de abertura. Eu surtei nesse momento que eu falei, caralho, os dragões de carne tecendo dragões de linha pode querer dizer que cada ato que esses dragões, pessoas fazem, os Targaryen, será contado na história através desse tecido da tapeçaria, né, como era a forma que as famílias contavam a sua história. E a gente começa em Valíria, antes da perdição. Antes da perdição de Valíria, se sabe muito pouco sobre a história das famílias que ali viviam. Sempre bom lembrar que algumas das famílias de Valíria domavam dragões, não eram só os Targaryen, eram várias famílias. Os Targaryen, inclusive, nem eram a principal família desses domadores de dragão. E a grande teoria é de que essas famílias fizeram um pacto de sangue, experimentos de sangue para conseguir dominar esses dragões. Então, alquimia misturando o sangue dessas pessoas com o sangue de criaturas mágicas que foram criadas a partir da mistura de outras espécies. Inclusive tem um vídeo falando sobre isso aqui, né? E essa abertura, ela mostra esse pacto de sangue. A gente tem uma pessoa virada de costas com uma outra pessoa que provavelmente eram os magos de sangue de Valíria. E a gente vê esse sangue correndo no que parece ser um dragão. Então pode ser que realmente tenha rolado uma alquimia, uma troca de sangue de humanos e dragões, para que os dragões que nascessem dali e os humanos dessa família que tem essa linhagem de sangue pudessem ter essa relação. E essa alteração não foi só um sangue da pessoa que saiu pro dragão, mas também pode ter vindo um pouco do sangue do dragão para a pessoa, é que poderia permitir, por exemplo, o nascimento de bebês como a Visenya da Rhaenyra ou o Rhaego, filho da Daenerys com o Khal Drogo, né, que são crianças que nasceram com aspectos de dragão, pele escamosa e uma cauda. Então realmente isso daí é uma teoria que a gente contou tudo nesse vídeo, depois assistam que tá bem legal. E essa abertura mostra esse possível pacto de sangue e depois ela mostra a perdição de Valíria, algo que também tinha na outra abertura. Vocês estão vendo aí a comparação das duas imagens. Quando todos os vulcões de Valíria entraram em erupção ao mesmo tempo, com um calor tão grande que matou até os próprios dragões que ali viviam. Sempre bom lembrar que são várias famílias, então tinha muito dragão, provavelmente dragões até maiores que os dragões Targaryen naquela época, só que tudo foi pro espaço e todo mundo ali morreu quando todas as chamas, né, os vulcões entraram em erupção, né, os 14 vulcões, quando todos os vulcões da região entraram em erupção ao mesmo tempo e não sobrou nada. A gente explicou sobre a perdição de Valíria e sobre como os Targaryen ficaram vivos em um outro vídeo que também está linkado aqui em cima. Mas essa abertura também traz pra gente a pessoa que fez com que os Targaryen permanecessem vivos, que é Daenerys a Sonhadora. Inclusive, no material
extra da série, né, aquelas partes de bastidores e tudo mais, foi confirmado que a Daenerys, essa garotinha, era a montadora do Balerion antes do Aegon o Conquistador, tá? Então a abertura a gente vê a Daenerys aí, essa pessoa, e os fios saem das costas dela e vão para a Pedra do Dragão, ou seja, ela guiou a casa Targaryen para fora de Valíria, para a Pedra do Dragão, fazendo com que essa casa ficasse a salvo. Então, anos antes da perdição de Valíria acontecer, a Daenerys teve um sonho, esses sonhos proféticos, que provavelmente esse sim, só os Targaryen tinham, tá? Isso aí não tem relação com a ligação deles com dragões, é outra parada, uma parada que eu acredito que só os Targaryen, entre todas as casas valerianas ali, tinham. Eles tinham esses sonhos proféticos, alguns raros Targaryen, como a gente viu o Viserys tem e Daenerys depois também. E a Daenerys teve um desses sonhos e falou pro pai dela, ó, a gente tem que sair de Valíria logo porque essa porra vai acabar. E aí o pai dela escutou ela, eles saíram de lá e foram pra Pedra do Dragão, que é essa ilha próxima ao Westeros, e ali eles permaneceram. Ainda foi confirmado que a Daenerys era a montadora do Balerion, isso também é foda, antes do próprio Aegon. Sempre bom lembrar também que Balerion, o Terror Negro, é o único dragão que estava em Valíria, que nasceu em Valíria e foi com os Targaryen para a Pedra do Dragão. Tanto a Vhagar quanto a Meraxes, que são os dragões ali que participam da conquista do Aegon, montados pela Rhaenys e pela Visenya, eles nasceram já em Pedra do Dragão. Os Targaryen não chegaram em Pedra do Dragão, já foram conquistar o Westeros, não. Demorou também um bom tempo aí para isso acontecer. E a abertura depois que mostra a perdição de Valíria e os Targaryen chegando em Westeros, aí ela entra na fase Targaryen da Guerra da Conquista, a conquista que transformou Aegon no nome mais importante dos Targaryen e Westeros, esse grande herói chamado de O Conquistador. Então a gente tem vários momentos aí dessa guerra, mostrando a batalha, por exemplo, do Campo de Sangue, que foi quando a Casa Garner e a Casa Lannister, que eram duas das casas mais poderosas de Westeros, se uniram com um exército extremamente absurdo e gigantesco para enfrentar os Targaryen, porque eles não queriam se ajoelhar. E aí o Aegon teve que apelar, usou o super trunfo dele e foi com os 3 dragões para o campo de batalha, por isso que ficou conhecido como Campo de Fogo, porque chegou Drogon, Vhagar e Meraxes botando fogo em todo mundo ali, não sobrou nada. A Casa Garner foi extinta nesse momento e a Casa Lannister se ajoelhou para os Targaryen, então se tornando assim protetores do rochedo, né? Então eles não eram mais os reis, eles se tornaram protetores, mas conseguiram manter os seus títulos, costumes e tudo mais. E nós temos um possível erro também na abertura, que é esse momento que vocês estão vendo, porque nós vemos um dragão branco, que é a Meraxes, e nós vemos um dragão verde, que é a Vhagar. Só que a pessoa que está montando o dragão branco tem o cabelo de trança, enquanto a pessoa que está montando a Vhagar tem o cabelo solto. Quem usava o cabelo solto era a Rhaenys. A Rhaenys era a irmã mais nova do Aegon e da Visenya, aquela que não era uma guerreira. Por isso que ela usava o cabelo solto, porque ela não precisava prendê-lo, porque quem prende o cabelo é pra treta, né? Nesse momento aqui, a Visenya prendia o cabelo para não atrapalhar ela durante a luta. E quem montava a Vhagar é a própria Visenya, a rainha guerreira, aquela que ia pra treta, que provavelmente era mais forte do que o Aegon em combate ali. Então eles meio que inverteram. A Visenya que monta a Vhagar tá em cima da Meraxes, e a Rhaenys que monta a Meraxes estava em cima da Vhagar aqui. E nós temos depois os reis ajoelhados. Então sim, um momento eles mostram as conquistas de sangue que os Targaryen tiveram em Westeros, depois eles mostram as conquistas pacíficas, incluindo o Torrhen Stark, o rei que se ajoelha, que é aquele que o Cregan cita na conversa com o Jace ali, né? O Jace cita, na verdade, ele fala pro Cregan, ainda bem que o Lord Stark há muitos anos se ajoelhou perante o Conquistador nesse mesmo lugar que a gente tá. Eles têm essa conversa que eu já falei também no vídeo de análise do episódio que tá linkadinho aqui em cima, e no nosso podcast Fala Morgulhos, que já está também no Spotify. Sempre bom lembrar, um podcast semanal. O referente ao primeiro episódio já está publicado, então vai lá no seu agregador de áudio favorito, Spotify, Deezer, qualquer um, para você ouvir lá na nossa página de podcasts. Entre os reis ajoelhados, nós temos aqui o Torrhen Stark, o Edmund Tully e a Shahra Arryn, com o seu filho, o pequeno Ronel Arryn. O Ronel e a Shahra, eles têm uma história bem legal. O Ronel era jovem demais para governar o Vale, né? Então a mãe dele era a rainha regente ali, basicamente o que a Cersei fez em certo momento de Game of Thrones, que é: meu filho não tem idade suficiente para reinar, então eu vou tomar as decisões até ele ter essa idade. E uma parada legal é que o Vale não queria se ajoelhar para os Targaryen. Só que a Shahra Arryn, ela chegou lá um belo dia e simplesmente quando ela entra, ela vê o filho dela, o Ronel, o herdeiro do trono, sentado no colo da Visenya com a Vhagar atrás. Só que a Visenya não tava fazendo mal pra ele, eles estavam brincando ali, só que a mãe ficou apavorada. O bebê não tinha discernimento pra entender o que tava rolando, né? A criança, não era bebê, era uma criança. E o sonho dessa criança era voar na Vhagar, né? E aí depois, quando a Shahra vê o filho dela sentado no colo da Visenya, ela já se ajoelha na hora e fala: não, tá bom, vai ajoelhar pra vocês e vai aceitar o Aegon como o grande rei de Westeros unificada.
E aí depois o que a Visenya fez, ela realmente deu 3 voltas com a Vhagar ali junto com o menininho pra ele ter aquele desejo realizado. Isso eu falei mais também no vídeo que eu falo a história da Visenya. Inclusive falando de Visenya, Aegon e Rhaenys, tem vídeo falando da história completa destes 3 Targaryen, que são Targaryen lendários, que guiaram a casa Targaryen junto a essa conquista. E a abertura segue mostrando o dragão de 3 cabeças que virou o símbolo da casa Targaryen. Não tem como a gente saber qual era o símbolo deles antes, mas o dragão de 3 cabeças muito provavelmente foi criado aqui justamente em homenagem ao Aegon, a Rhaenys e a Visenya, tá bom? Antes o símbolo da casa Targaryen deveria ser outro. E aí depois a gente vê a Fortaleza Vermelha sendo construída. Ela não foi terminada durante ali a conquista, os tempos do Aegon, mas ela estava sendo construída no centro de Porto Real. King's Landing, Porto Real, foi construído estrategicamente para o Aegon ter um lugar para governar. Porque como eles eram reinos separados antes dos Targaryen conquistarem e unificarem tudo, né? Eram 7 reinos, o reino do norte, da Campina, do Rochedo e tudo mais. Não tinha um centro ali para o rei de todos sentar, porque não tinha um rei de todos. Né? Então quando o Aegon começa a unificar o reino, ele constrói Porto Real para ele ter um lugar para governar. Então o lar dos Targaryen é Pedra do Dragão e o lar do rei de Westeros é Porto Real a partir de agora. E aí depois a gente vai vendo a história dos Targaryen nesse trono. A gente vê Maegor o Cruel, que foi provavelmente o pior rei que o Westeros já teve, até pior que o Joffrey, tá bom? Ele morreu empalado no trono de ferro, e aí a gente vê essa cena aí do trono, um pedaço do trono saindo aqui. Há quem diga que ele provavelmente se matou depois que viu que não ia ter o que fazer. Ele sentou no trono, obcecado por esse poder, enfiou a garganta ali mesmo e acabou morrendo. E depois a gente já entra no rei Jaehaerys e a rainha Lysane, que foram provavelmente os melhores reis que o Westeros já teve. Eles tiveram um longo e pacífico reinado, eles tiveram problemas domésticos, não entre eles, ali entre eles teve pouca coisa, mas as filhas do Jaehaerys eram absurdamente desobedientes, tá ligado? E deram muita dor de cabeça pra ele, os filhos dele, os herdeiros, acabaram morrendo também. Então, assim, em termos privativos, o Jaehaerys e a Lysane, eles tiveram uma vida difícil, mas em termos de reinado, eles foram espetaculares, e eles também são citados na conversa do Cregan com o Jace, porque o Cregan fala, o rei Jaehaerys e a rainha Lysane vieram até aqui, a muralha de gelo, com seus dragões, e esses dragões se recusaram a atravessar, porque eles sentiam o perigo que tinha além da muralha. Então é bem legal também a gente ver isso. E aí depois desse take que tem o rei Jaehaerys e a rainha Lysane jovens, né, mostrando o reinado deles com a asa branca da asa prata saindo do lado da Lysane e aquela asa mais escurecida do Vermitor saindo do lado do Jaehaerys, a gente já passa para os eventos que a gente viu acontecendo em House of the Dragon na primeira temporada, e o primeiro desses eventos é o Grande Conselho de 101, que foi aquele momento onde o Jaehaerys escolheu entre o Viserys e a Rhaenys, a rainha que nunca foi, para ser o próximo rei de Westeros, o herdeiro dele. O Viserys acabou ganhando, mesmo que a Rhaenys fosse extremamente mais qualificada para o cargo. Depois disso, nós temos a Alicent no fatídico dia do jantar, aquele jantar de noivado da Rhaenyra, onde ela entra sem usar as cores Targaryen. Lembrando, ela era casada com um rei Targaryen, então ela tinha que usar ou vermelho ou preto naquele momento. Ela entra usando verde, que não é a cor dos Hightower de fato, mas é a cor que os Hightower usam para simbolizar que eles estão levantando seus estandartes para a guerra. Então esse momento foi uma declaração silenciosa de guerra da Alicent, e isso também entrou para a história nessa tapeçaria. E aí depois nós temos o Jantar da Paz, que na série a gente viu que realmente foi pacífico, que a Alicent realmente tinha aceitado a Rhaenyra como uma rainha, mas o que a gente está vendo aqui não é o que de fato aconteceu, é o que irá ser contado na história, né? E para todos os efeitos, o que será lembrado é que esse jantar foi um jantar de falsa paz, onde as pessoas estavam ali sendo falsas enquanto tramavam por baixo dos panos. O Otto realmente estava sendo falso, porque ele já estava ali preparando o conselho, o pequeno conselho, para usurpar o trono da Rhaenyra, mas o resto não, a Alicent estava realmente aceitando a Rhaenyra como rainha naquele momento. É que depois do jantar ela foi lá com o Viserys, acabou entendendo errado o que ele falou, e aí muda tudo, mas nesse momento não, estava tudo certinho. Só que aqui esse jantar vai ficar conhecido como o jantar da falsa paz. Nós temos nas extremidades a Rhaenyra usando preto e a Alicent na outra extremidade usando verde, para já definir as lideranças iniciais desse conflito, dos nomes dos conflitos, os verdes e os negros. Então no lado dos negros da Rhaenyra nós temos o Daemon, a Rhaenys, o Corlys e os filhos dela, o Jace, o Lucy e o Joffrey. Enquanto do lado da Alicent nós temos de dourado a Helena,
Os dois de verde são o Aegon e o Aemond com o tapa-olho, o Criston Cole vestindo a armadura da patrulha aqui de branco e o Otto Hightower sentado na outra ponta. O Viserys saiu dessa equação aqui porque ele não entrou no conflito de fato. Essa é uma representação não do jantar em si, mas do conflito. E aí nós temos o começo da Dança dos Dragões, com a Rhaenyra sentada no trono de pedra do dragão e o Aegon sentado no trono de ferro. E depois disso nós temos aqui, embaixo de cada um deles, duas mãos. A mão verde, que representa o lado do Aegon, que enviou corvos para conseguir apoio dos outros lords de Westeros, enquanto a mão preta da Rhaenyra, que enviou dragões, porque a Rhaenyra não mandou dragão para a guerra, mas ela mandou o Lucerys e o Jaehaerys montados em seus dragões como seus mensageiros. Então, as mensagens do lado dos verdes foram enviadas através de corvos, enquanto as mensagens do lado dos negros foram enviadas através de dragões. E aqui, em volta dessa pintura, nós temos diversas casas nobres que apoiaram cada um dos lados. Do lado da Rhaenyra, as mais nítidas são a casa Arryn, do Vale do Arryn, e a casa Velaryon. Também tem a casa Stark aqui que apoiou eles. E do lado do Aegon, o mais nítido é a casa Lannister, que a gente consegue ver o leão dourado aqui no campo vermelho. E a última cena desta abertura, antes de virar para o Trono de Ferro, é a morte do Lucerys. Na cena do último episódio da primeira temporada da série, quando o Aemond perde o controle da Vhagar e ela mata o Arrakis e come o Lucerys, que estava ali. A mordida dela foi bem no meio, então o Lucerys realmente virou comida. O que a Rhaenyra encontra no episódio são pedaços da roupa dele, provavelmente a asa do Arrakis. Então esse é o momento que encerra a história contada nessa tapeçaria e depois a gente vê o real objetivo dessa guerra toda, o Trono de Ferro. É muito provável que, assim como acontecia em Game of Thrones e na primeira temporada de House of the Dragon, essa pintura seja elevada ao longo dos outros acontecimentos que estão rolando. Então, novas camadas vão ser adicionadas e no próximo episódio a gente já vai ver, por exemplo, sangue e queijo ali nessa tapeçaria, e aí depois outros acontecimentos vão entrando episódio por episódio. No final da temporada a gente faz uma outra análise da abertura contando sobre as diferenças, então já se inscrevam aqui, ativem o sininho e mandem para os seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também que se inscrevam no canal e dêem uma olhadinha nas nossas playlists das Crônicas de Gelo e Fogo, que tem muita história de personagem, tem muita teoria, tem muita coisa legal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.